A paz do Senhor, meus amados irmãos, bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, EBD Betel. A lição de hoje é a lição de número 12, que nós estamos estudando no dia 21 de junho de 2020. Diz o seguinte: edificando a família com temor e confiança no Senhor. Nossa, essa é uma das minhas lições favoritas. Nós estamos estudando, para quem não sabe, o livro de Salmos. Já estudamos alguns salmos aqui e hoje os salmos que nós estudaremos é o Salmo 127 e Salmo 128. E olha só, o Salmo 127 e 128, ele faz parte daqueles pequenos salmos que tem na Bíblia, né? Tem vários pequenininhos salmos, né? É porque o Salmo 120 até o Salmo 130 eram os salmos que comumente o povo de Deus ia cantando, louvando a Deus no caminho para Jerusalém. Então, muitas vezes é conhecido como Salmo dos Degraus. Eles citam o que aconteceu com o povo de Deus, aquilo que Deus faz. São salmos benditos e maravilhosos. Sempre que você quiser ler, louvar o Senhor através da palavra de Deus, abra o Salmo 120 até o Salmo 134. Leia esses salmos que Deus vai falar profundamente ao seu coração. O de hoje é salmo que fala a respeito da família. Tem um versículo desse salmo que nós vamos estudar hoje que ele é muito famoso, que é: os filhos são herança do Senhor, né? Quantas vezes eu já ouvi esse versículo em pessoas que estavam anunciando a gravidez, a segunda, a terceira, e lá ela colocava: os filhos são herança do Senhor. Eu usei esse salmo para anunciar a minha primeira gravidez, e é um salmo que eu amo muito, porque realmente os filhos são herança do Senhor, e os irmãos vão entender nessa lição. Então, o foco da lição de hoje, né, é o Salmo 127 e 128. O texto áureo diz o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, versículo 1. A verdade aplicada da nossa lição é: as nossas atitudes sejam influenciadas e motivadas pelo temor a Deus e desejo de viver conforme a tua vontade. Os objetivos da lição de hoje é, primeiro, abordar o Salmo 127 e o 128. O segundo é mostrar a importância de dependermos de Deus. E o terceiro, que é apresentar os benefícios de temer, do temor a Deus, ou glória. E assim, irmãos, normalmente eu leio os textos de referência que o editor nos passou aqui, que ele colocou os versículos maiores, principalmente na lição passada, que a gente estudou o Salmo 119. Se você ainda não viu essa lição, tá aqui, ó, nos cards. E o Salmo 119 tinha 176 versículos, então eu deixei de lição para vocês, para lerem ele durante o dia, né? Senão me ia ocupar muito tempo da nossa escola bíblica. Mas como o salmo de hoje é um salmo curtinho, né? Só para os irmãos terem ideia, ó, tem um pedacinho aqui nessa página, porque a minha Bíblia dividiu ele. Olha aqui, olha o tamanico. É bem pequenininho, então é um salmo pequenininho, seria até injusto eu ler só um versículo ou dois, eu vou ler todos os versículos. Então, primeiro no Salmo 127, Cântico dos Degraus de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Agora o Salmo 128, é o Salmo da família. Salmo 128, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás o filho de teus filhos e a paz sobre Israel. Jesus, Pai querido, nós te louvamos, meu Pai, por esta manhã, por este dia que o Senhor Jesus nos dá mais uma oportunidade de louvar e engrandecer o teu santo nome. Que nós possamos nos apossar das bênçãos escritas neste salmo, porque nós confiamos e tememos no teu santo nome, Jesus. Nos ajuda, meu Pai, nos fortalece dia a dia para que nós possamos viver segundo a tua vontade. Fala conosco com esta lição, fala conosco, Jesus, meu Pai, no nosso dia, fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus.
Amém. Meus irmãos, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre esses cânticos da peregrinação. Como eu falei, esses cânticos, esses salmos, eles eram louvados pelo povo de Israel durante a peregrinação para ir para Jerusalém oferecer sacrifício. Durante o caminho, era um caminho muito longo, era um caminho extenso, então demorava bastante para chegar, isso debaixo de sol, né? Não tinha os meios de transporte que a gente tem hoje, a facilidade que nós temos de ir para a igreja muitas vezes e nem vamos, né? E eles não, eles passavam por aquele caminho. Jesus também passou por esse caminho muitas vezes para poder ir adorar a Deus. E durante o caminho eles iam louvando a Deus. Por quê? Porque a música, ela tem esse poder, né, de revigorar as nossas forças. Quantas vezes a gente está cansado, coloca uma música e anima, né? Então a música ajudava eles ali a passar por aquele caminho de uma forma menos dolorosa, né? Menos cansativa, porque era cansativo sim a viagem. E esses salmos, eles sempre relembravam os feitos do Senhor ao seu povo, a Davi, a Salomão, tudo que Deus havia feito, porque o objetivo do louvor é lembrar da palavra de Deus. Se o louvor não nos fizer fortificar a fé e confiar e temer ainda mais o Senhor, é um louvor que Deus nem está recebendo, não é nenhuma adoração a Deus. Então eu tenho uma lição aqui que eu vou deixar nos cards também, que eu falo um pouquinho sobre isso, sobre os louvores de hoje em dia, né? Infelizmente, os louvores de hoje em dia, eu falo lá naquela lição, saiu do caráter teocêntrico, né? Colocar Deus como centro e colocou o homem como centro, né? O louvor diz que é gospel, mas está glorificando só o homem. Infelizmente. Então, detalhes importantes desses salmos é que eles ensinam que o temor a Deus, ele é o princípio de tudo. O princípio da sabedoria. Aquele que quer ser sábio começa temendo a palavra de Deus. E esses salmos é aquele tipo de salmo que a gente lê, eu tomo posse, Senhor, abençoa, né? Que fala que você irá bem. Mais do que isso, né? Fala que você vai ver os filhos dos seus filhos. Eu quero que você imagine, para a pessoa ver o filho do filho, ela tem que ter tido neto, então ela tem que ter alcançado a velhice. Então tá abençoando ali, são salmos que abençoam, dizendo que o povo de Deus vai ser saudável, que os filhos vão nascer fortes, com saúde, cheios de Deus, e que a bênção do Senhor vai ser tanta sobre a casa que Deus não vai deixar nada faltar e ainda vai abençoar com uma boa velhice. Você vai ver os filhos dos seus filhos. Então esse é o tipo de salmo em que a gente, como eu disse, lê glorificando e pedindo: Deus, amém, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Porém, como sempre, tem uma ressalva, né? Primeiramente, temer a Deus e obedecer. Muitos querem desfrutar das bênçãos que o Senhor dá, mas não querem pagar o preço por elas. E o preço é a obediência. Como eu já mencionei, obediência é melhor do que sacrifício. Não adianta nada me sacrificar em fazer jejuns longos, em deixar de fazer algumas coisas, fazer promessas e votos pesados, se o meu coração, na primeira oportunidade, peca contra o Senhor. Eu tenho que blindar todos os dias com a palavra de Deus. No item 2 fala um pouquinho sobre a nossa dependência do Senhor. No Salmo diz que o Senhor é quem edifica, o Senhor é quem guarda. E isso é a mais pura verdade. Quantas vezes, né, a gente vê nos noticiários locais que foram invadidos, assaltados, e que aconteceram coisas que provavelmente a pessoa não estava esperando, né? Naquele lugar ali, às vezes, tinha um porte de arma, tinha câmeras de segurança, tinha alarme, e ainda assim não impediu o ladrão de levar. Esse salmo, ele fala basicamente isso, que se o Senhor não guardar, em vão vai adiantar você edificar muros grandes. Eu quero que vocês imaginem comigo que naquela época as cidades eram rodeadas de muros, os muros eram extremamente grossos, os portões muito fortes. Então, quanto maior o muro, quanto mais grosso, quanto maior o portão e a quantidade de sentinelas para vigiar aquela cidade, mais seguro o rei daquele lugar se sentia. Porém, a palavra de Deus diz claramente, não adianta você ter muros fortes, portões fortes e sentinelas a todo instante observando quem vem e quem vai. Se o Senhor não guardar essa cidade, tudo isso vai ser insuficiente. E é exatamente isso. Muitas vezes nós confiamos nas nossas próprias mãos, achando que vamos nos proteger, que está tudo certo, embora a nossa confiança tem que ser no Senhor. Então, tá no nosso poder de fazer alguma coisa? Sim, só que nós não devemos confiar naquela coisa, e sim no Senhor. Senhor, a minha parte eu estou fazendo. Agora, o que eu não puder fazer,
eu peço que o Senhor faça. Essa é uma oração que eu faço diariamente. Eu oro em favor das minhas filhas, em favor do nosso dia, e eu falo, Deus, aquilo que eu puder fazer, que o Senhor me dê saúde, vigor e me capacite para isso, mas que onde as minhas mãos falharem, que as suas sejam perfeitas para guardar. E é a mais pura verdade, irmãos. A gente confia muitas vezes nas nossas mãos e nós, como humanos, né, somos falhos, mas o nosso Deus, ele é perfeito. Perfeito. Quantos livramentos o Senhor já nos deu pela sua grande mão e não pelas nossas mãos. Caso você tenha algum livramento da parte do Senhor, por favor, deixa aqui nos comentários para edificar a nossa fé. Conta pra gente aquilo que Deus fez essa semana, mês passado ou alguns anos, não importa, na sua vida. Aquilo que Deus faz, a gente tem que testemunhar. É uma forma de agradecer a Deus. Como eu já mencionei também numa lição, estou citando todas as lições aqui. Como agradecer a Deus de verdade é o nome da lição, eu vou deixar aqui nos cards. Bom, agora no 3 tem os benefícios do temor a Deus. Primeiro, você vai comer do fruto do seu trabalho e tirar bem. Esse versículo diz claramente que o cristão ele tem que trabalhar, né? Muitas pessoas dão a falsa ideia, a falsa impressão de que se servirem a Cristo não vão precisar trabalhar, que Deus vai cair tudo do céu, né? Não, aqui diz claramente que o trabalho é bendito. É glorificado na vida do homem, né? Então, o que Deus está prometendo é que o seu trabalho vai bem, que os frutos da sua terra você vai conseguir colher, você vai ter uma boa plantação, você vai ser bem sucedido no seu trabalho, né? Nos dias de hoje, né? Não importa aquilo que você está trabalhando, aonde você tocar as suas mãos será próspero. E eu percebo muito isso, graças a Deus. Olha, meus irmãos, eu já trabalhei em várias coisas, mas todas as vezes que eu entrava para trabalhar num lugar, aquele lugar era próspero. Todas as vezes. Então eu sentia a bênção de Deus. Era eu sair do lugar, muitas vezes as coisas já não estavam acontecendo da mesma forma. Mas todos os lugares que eu já trabalhei em vários, né? Eu fazia muito, chamam de freelancer, né? Bico aqui no Brasil. E todas as vezes que eu trabalhava, Deus ele abria as portas de uma forma grandiosa ali, aquele lugar era próspero. Nunca passei por uma situação de falar assim, nossa, Elaine, vamos ter que te demitir ou fazer um corte de funcionários ou fazer algo do tipo, não temos como te pagar. Não, nunca passei por isso. Todas as vezes, naquilo que eu estava trabalhando, Deus estava abençoando e abençoando muito mesmo, sendo próspero, graças a Deus. E olha o que a lição diz, mais do que trabalhar e ser próspero, você vai desfrutar dessa prosperidade. Eu também já passei, né? Eu gosto muito de compartilhar minhas experiências por épocas em que eu trabalhava demais e confiava só nas minhas mãos. Então eu fazia demais e no final do dia eu estava cansada, doente, exausta e as coisas parece que não iam porque eu estava confiando em mim. Então foi então que eu falei, Senhor, eu vou confiar nas tuas mãos agora daqui para frente. Então eu vou trabalhar na medida certa e não vou deixar que o trabalho interfira na minha comunhão, no meu tempo, no meu devocional com o Senhor, na minha ida ao culto, né? Muitas vezes eu chegava atrasada no culto por conta desse trabalho, dos trabalhos que eu desenvolvia. Então eu prometi a Deus, falei, Senhor, eu tô vendo que não tá dando certo. E não tá dando certo porque eu tô fazendo errado. Eu vou fazer a minha parte. Não consegui fazer ali, vou deixar de mão e vou adorar o Senhor. Os momentos com o Senhor eu não vou trocar. E foi aí que o Senhor começou a me abençoar grandemente. Eu pude experimentar a bênção daquele que confia no Senhor. Porque muitas vezes a gente confia só nas nossas próprias mãos. Eu tenho parentes, meus irmãos, que não param de trabalhar nenhum momento, e continuam no mesmo lugar. São extremamente trabalhadores, mas é aquele problema. Confia apenas no seu próprio trabalho. Não tem tempo para sentar na mesa com a família, não tem tempo de ir à igreja, não tem tempo de adorar a Deus, não tem tempo de fazer um devocional, de uma leitura da palavra de Deus, não tem tempo para nada, só para o trabalho. E permanece sempre no mesmo lugar, isso quando não decai. Vive estressado, vive doente, isso quando não decai. E aqui um alerta muito importante, né? A nossa adoração ao Senhor, ela tem que começar dentro da nossa casa. Então, é colocar a mesa, é sentar na mesa, é orar agradecendo pelo alimento, é ter comunhão ali com a sua família. Começa ali, né? Então, se você não tá fazendo isso, já tá começando tudo errado, tá tudo errado, já é tempo de consertar. Esse negócio de ficar comendo, assistindo televisão, comendo cada um no seu canto, um filho no quarto, não. Se você colocar o costume desde criancinha, isso não vai ser sacrifício, mas se isso não ter acontecido, dá tempo de mudar, né? A refeição, a hora ali na mesa é um
tempo muito importante para a gente ensinar valores para os nossos filhos e praticar esses valores na nossa vida. Então, aqui, né, 3.3 fala sobre o círculo familiar, que o homem que teme a Deus, ele vai viver, na verdade, uma vida diferenciada daqueles que não servem a Deus. Ele vai ter paz dentro de casa, ele vai conseguir dormir, então fala que o seu sono será bom. E meus irmãos, isso são coisas que muitas vezes a gente deixa de valorizar ou agradecer a Deus, né? A gente está dormindo, está acordando em paz, está tendo uma vida tranquila, está tendo dentro do seu lar uma paz que o mundo não pode te oferecer, e aí às vezes a gente esquece que isso são coisas que o dinheiro, nem todo o dinheiro lá do mundo pode comprar. Quantas pessoas estão pagando muitas consultas, muitos médicos para conseguir ter aquilo que você tem, que é uma paz de espírito, um sono tranquilo, que é ter alegria no coração, porque a alegria do Senhor é quem sustenta a nossa fé. Nós, como cristãos, a gente sabe disso. A gente não tá feliz o tempo todo, mas se a gente passa por uma luta, ela é temporária. Daqui a pouco a gente já tá abrindo um sorriso novamente. Então, na verdade, a alegria do cristão é uma coisa que Deus constantemente nos proporciona, e a tristeza, ela é temporária, graças a Deus, porque nós confiamos continuamente no nosso Senhor. E, meus irmãos, aqui diz o seguinte, a conclusão. Os salmos aqui estudados trazem uma importante reflexão sobre a bênção do Senhor. Tal bênção está acessível aos que temem a Deus, nele confiam e buscam viver de acordo com a palavra de Deus. Então, meus irmãos, querem desfrutar das bênçãos deste salmo? Não é só deixar um amém aqui, que tem muitas postagens que a gente vê no Instagram, né? Fala, hoje seu dia será abençoado, deixa o seu amém. Aí você vai lá e coloca amém, né? Mas e a vontade de Deus? E o temor? E viver segundo Deus? Tá acontecendo? Porque só o seu amém lá não vai ser suficiente se a sua vida não estiver de acordo com o que a palavra de Deus diz, que é viver em obediência e temor. Então, antes de deixar o seu amém, coloque, Senhor, me ajuda a viver aquilo que o Senhor quer para mim, para que eu venha desfrutar aquilo que o Senhor tem para a vida dos seus. Amém? E agora sim pode deixar o seu amém. Que Deus abençoe seu dia, minha irmã. Eu te encontro no próximo domingo. Estamos com um canal novo. Infelizmente o canal antigo foi hackeado, mas não tem problema, porque a obra não para, já criei outro canal. Mas eu conto com você para ajudar a divulgar este trabalho. Então, seja um missionário dessa palavra hoje. Compartilhe essa mensagem nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, nos seus grupos, na sua linha do tempo do Facebook, nos stories do seu Instagram, para que pelo menos uma alma alcance, né? A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então você pode ser um missionário para a vida dessa alma com esta palavra. Então, compartilhe, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Deixa o seu like aqui, comenta, que eu amo ler a interação de vocês aqui nos comentários. E que Deus abençoe. Até o próximo domingo.